Sejam bem-vindos todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores del hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz, em São Paulo. Esse programa é uma colaboração do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo com a Missão Paz. No programa dessa semana, temos o prazer de receber Rosângela, Rosângela Conceição de Santana, trabalhadora doméstica, pedagoga. A Rosângela, ela faz parte do coletivo Mulheres do Le Marx e do grupo de estudos Angela Davis da Universidade Federal da Bahia. Ela também é filiada ao Sindoméstico da Bahia. Seja bem-vinda, Rosângela. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada. Bom dia. Como eu já fui aí apresentada, eu me chamo Rosângela Conceição de Santana. Estou trabalhadora doméstica há mais ou menos uns 29 anos. Muita satisfação por isso também, né? Porque eu me entendo desde pequena trabalhando como doméstica, quando eu nem sabia ainda que eu estava atuando nessa profissão, aos 9 anos de idade, quando eu era convidada por uma vizinha para ajudá-la nos serviços domésticos, sempre às sextas-feiras. E isso era uma constante, como eu já disse, eu contava com 9 anos, e já estava eu lá nessa atividade, mas sequer imaginava ainda que já era, quando criança, trabalhadora doméstica. Como também já foi apresentado, eu faço parte do coletivo de mulheres do Lemarx, que é o grupo de estudos Angela Davis. Esse grupo de estudos é na UFBA, aqui em Salvador, né? Salvador, Bahia, de onde também eu nasci e sou criada até hoje. Hoje eu conto com 45 anos de idade, sou pedagoga, formada pela UFBA em 2018. Já tive a oportunidade de estar em sala de aula, mas infelizmente por conta da pandemia eu perdi esse trabalho, até porque eu ainda estava contratada e ainda não tinha assinado minha carteira. Como eu estava contratada para dar aulas a crianças do grupo 3, a pandemia impossibilitou esse grupo de ter aulas online, até porque, a princípio, a gente não tinha nem essa ideia ainda de dar aulas online. E pensou-se como dar aula online para as crianças. Então, a direção da escola, com o meu acordo também, preferiu que a gente rompesse o contrato e depois ver a possibilidade de voltar. Só que aí a pandemia se estendeu muito mais tempo do que a gente esperava, inclusive até hoje a gente vive esse cenário, né? A pandemia não acabou e eu não voltei mais para a escola por diversas questões. Aí eu entro já na questão do sindicato. Eu me filiei ao sindicato desde 2019, porém não estava atuante nesse sindicato. Então, eu recebo uma ligação da Creuza Oliveira, que é a nossa presidente, nossa presidenta, e ela pergunta para mim: oh, Rosa, é o meu apelido, eu me chamo Rosângela, mas todo mundo me conhece como Rosa. E aí, oh, Rosa, você não vai se fixar ao sindicato de fato, não? De corpo, presença? Aí eu falei assim: vou. Ela: não, eu não quero esse vou, é o vou e venha mesmo. Então, a partir desse dia, eu vou realmente para o sindicato e aí me fixo não só convidada para as reuniões, para sentar lá, ouvir, falar, porque lá não é um lugar apenas de ouvir, a gente fala também, é um lugar também onde a gente pode expressar aquilo que a gente já sabe e aprender bastante com aquelas que já estão lá, né, como a própria Creuza, a presidenta e a fundadora do sindicato, a Creuza Oliveira, a Milka Martins, também, que é a grande parceira, a Valdirene, o Francisco e as demais pessoas todas, para eu não esquecer o nome de ninguém, porque são muitas pessoas lá no sindicato, né? Maria do Carmo, que eu não posso deixar de falar dela, que é uma das fundadoras também. E essas pessoas maravilhosas me acolheram muito bem, sem o julgamento, porque muitas vezes, algumas de nós, enquanto trabalhadoras domésticas, se a gente já tem uma outra formação, em alguns lugares a gente é vista como assim: ah, ela vai chegar aqui querendo ensinar coisas para a gente, ah, ela vai, que ela já tem
uma outra educação, ela vai julgar. Então, lá no sindicato, eu não vi isso. E sinto assim, o fato de ter um nível superior não significa que eu seja melhor do que nenhuma daquelas mulheres que lá estão. Porque a Creuza mesmo, quando ela fundou o sindicato, ela sequer tinha terminado ainda seus estudos. E, no entanto, criou aquela potência que é, hoje, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Então, eu sou uma mera aprendiz daquele movimento. Quando eu também adentro ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, eu já tinha uma formação política, que foi o Coletivo de Mulheres do Lemarx, Grupo de Estudos Angela Davis, que me proporcionou. E isso é uma ligação que eu tenho a partir da universidade. Quando eu adentro a universidade em 2012.2, curso noturno de pedagogia, eu entro ainda sem saber muita coisa, sem conhecer muita coisa, sem horizontes. E aí, em 2016, eu conheço a professora Sandra Siqueira Marinho, que é uma outra pessoa que eu tenho em alta cota, em alto prestígio. Foi a minha orientadora do TCC que eu fiz, que nós fizemos, porque o TCC não é só meu, o TCC é da comunidade. E com a parceria da professora Sandra Siqueira Marinho, eu faço um TCC com o título Mulheres Negras, Trabalhadoras Domésticas, Estudantes do curso de Pedagogia da UFBA. E esse TCC ele tem uma pegada marxista, que é o que o coletivo traz. Eu vou estudando, vou lendo as obras de Marx, aí eu vou entendendo um pouco o que tem aquela obra relacionada ao trabalho. Porque a gente não pode dizer que Marx falou sobre o trabalho doméstico, até porque não era uma discussão da época. Marx falava das mulheres, né, e homens trabalhadores na fábricas da época da Revolução Industrial, mas a gente fazendo releitura, a gente pode entender e fazer o link, sim, com as discussões de Marx, porque está ligada à classe trabalhadora. Se está ligada à classe trabalhadora, logo, as trabalhadoras e trabalhadores domésticos também estão inseridos nesse contexto. E aí é quando vem o estudo para esse TCC, que eu também uso a Angela Davis, porque eu costumo dizer que o livro Mulheres, Raça e Classe foi o livro que mudou a minha vida, tanto na perspectiva de mulher, negra e cidadã, como também do trabalho doméstico. Porque a Angela Davis, no capítulo 12 do livro Mulheres, Raça e Classe, trata da questão do trabalho, mas não do trabalho remunerado. Era a questão das donas de casa que reclamavam por melhores condições de vida e saúde e se queixavam muito do trabalho doméstico, que era um trabalho, era e é, um trabalho que consome muitas horas da nossa vida, impossibilitando que as mulheres adentrem outros espaços de trabalho, outros espaços acadêmicos, por conta das horas todas que a gente gasta fazendo esse serviço. Então, a partir da leitura desse capítulo, eu já trago uma discussão relacionada às mulheres negras trabalhadoras domésticas, que tinha muitas na universidade e tinham vergonha de se dizerem trabalhadoras domésticas, embora estivessem na universidade. Isso tudo por conta do preconceito que a gente sofre ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que, por sermos trabalhadoras domésticas, nós não sabemos nada, que a gente está apenas ali condicionada ao trabalho e que também, estando nessa profissão, a gente não pode buscar nenhuma outra. Eu mesma, quando resolvo fazer o curso de pedagogia, muitas pessoas chegam até a mim e falam: por que você não faz um curso preparatório para você saber cozinhar mais coisas? Por que não um curso técnico de doces, de salgados, até para aprimorar mais a questão da alimentação, porque você já tem o trabalho, então você fica lá mesmo. Eu falei, não, eu penso que enquanto trabalhadora doméstica eu posso ser o que eu quiser. Eu posso estar atuando na profissão e também realizar meu sonho, porque realmente meu sonho sempre foi ser professora. Devido às faltas de oportunidades e depois das ações afirmativas, das políticas públicas, eu pude realizar esse sonho. Então, eu disse, eu vou agarrá-los com as mãos, os pés, os dentes, tudo que eu puder. E aqui estou, né? No trabalho doméstico, nessa casa já são 20 anos. Foi aqui que eu consegui também concluir o meu ensino médio, porque quando eu vim trabalhar,
eu tinha parado no último ano do ensino médio por eu ter engravidado, eu também sou mãe, tenho uma filha de 25 anos que está seguindo os passos da mãe no termo acadêmico. Minha filha também, no próximo semestre, se tornará uma pedagoga, e eu digo que ela já é, porque ela é muito apaixonada pela profissão e está lá no estágio. Então, já é uma pedagoga. E eu nutro ainda o sonho de voltar à sala de aula, mas, por enquanto, eu estou também muito encantada de estar como diretora do sindicato, uma das diretoras do sindicato das trabalhadoras domésticas, estudando muito lá, aprendendo muito lá, inclusive, através do sindicato. Eu fui indicada pela Creuza Oliveira para participar de uma formação no exterior. Eu fui ao Equador do dia 20 ao dia 26 de junho. Foi uma experiência assim fantástica. Infelizmente, o curso não ocorreu porque o país estava em discussão por melhores condições, a vida das comunidades indígenas e dos estudantes universitários de lá. O governo de extrema-direita está fazendo com que eles percam muitos direitos, um retrocesso muito grande. Então, a comunidade estava lá lutando por sobrevivência. E eu, é claro, dando todo o meu apoio. Quando eu tive a oportunidade de ir a um alojamento com uma outra companheira que estava também para a formação, fomos, e com as mulheres de lá, do Equador, e mulheres também da comunidade local, ligadas aos movimentos. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma saudação em nome de nós, brasileiros e brasileiras, porque aqui no Brasil não é diferente, né? A gente também luta contra um governo de direita que cada dia quer tirar mais as nossas condições de vida e também retirando direitos da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora doméstica não está livre de sofrer essas penalidades todas, né? Então, a gente tem que se unir a todos os povos e levar aquela máxima de Marx: trabalhadores do mundo inteiro, univos.